Então, finalmente chegamos à resposta à última pergunta que eu coloquei para vocês aí na internet. Eu fiz um questionário com 10 perguntas sobre hipertensão e eu pedi a participação de vocês. E hoje eu vou trazer aqui a resposta para a última pergunta. A última pergunta que eu fiz foi: o estresse, ele provoca aumento da pressão? É claro. Ah, essa daí tá fácil, né? Essa aí todo mundo acertou isso aí 100%. Realmente, o estresse provoca o aumento da pressão. Veja aí o resultado aí na tela da enquete. 100% das pessoas acertaram que o estresse aumenta a pressão. Agora continua aí depois da vinheta que eu vou falar para vocês por que o estresse aumenta a pressão e o que você pode fazer para tentar dar uma driblada nesse estresse, como conseguir vencer durante principalmente essa época aí de pandemia que a gente passou, ainda está vivendo ali no finalmente, agora guerras, muitas confusões, brigas dentro de casa, família, estresse no trabalho. Continue assistindo o vídeo que você vai gostar de ouvir algumas dicas cientificamente comprovadas de como reduzir o seu estresse. Então a primeira coisa que nós temos que saber é o seguinte: a pergunta que eu fiz foi se estresse provoca aumento da pressão. Eu não fiz a pergunta se estresse provoca hipertensão. Ah, mas é diferente? Sim, é diferente. O estresse, todo mundo já sabe que ele provoca aumento da pressão. Isso é uma coisa óbvia. Por que o estresse provoca aumento da pressão? O estresse acontece por uma reação ao medo. E o medo é um instinto de todo ser vivo. Se você for pegar uma ameba, a ameba tem medo de morrer, né? Pega um coelho, pega, sei lá, um réptil, todo animal, ele tem medo de morrer. E o problema do estresse não é o medo, o problema do estresse é o medo de forma repetitiva. E na hora desse estresse, o corpo libera substâncias e aí, principalmente, nós vamos falar sobre a adrenalina, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar da adrenalina, pessoas que gostam de esporte radical, gostam de uma adrenalina, sentir o coração acelerar, mas também outros hormônios, como por exemplo o cortisol. Então, na hora que o nosso corpo está sob estresse, ele libera essa adrenalina e essa adrenalina ela dá tipo uma injeção de ânimo. Isso tem que acontecer, veja só, vamos voltar lá para a época dos homens das cavernas, né? Hoje, o homem tá fácil, hoje nós estamos no topo da cadeia alimentar, então para a gente comer é fácil, você pega o celular e já chama comida pelo aplicativo. Mas lá na época, lá dos antigamente, dos nossos ancestrais, lá do homem das cavernas, ele tinha duas grandes preocupações. Ele tinha preocupação em procurar comida e procurar em não virar comida. Então era um constante estresse. Eu tinha que sobreviver, mas não podia morrer. Isso é importante porque na hora essa adrenalina que eu estava falando para vocês, que ela vem no corpo, ela dá uma força, ela aumenta o fluxo de sangue para os nossos músculos, aumenta a oxigenação, também ela contrai os esfíncteres. Por quê? Ora, para e pensa, nessa hora que eu estou querendo correr, que eu estou querendo fugir, que eu estou querendo lutar, não me interessa meu sistema digestivo funcionar, tem que mesmo travar tudo. Por quê? Porque tem que funcionar os órgãos nobres. Então aumenta a ventilação do seu pulmão. Para quê? Para poder respirar melhor. A sua pupila dilata para poder ver melhor. Os seus músculos ganham mais força, o coração contrai mais forte para fazer o sangue circular. Então tudo no corpo ele é conspirado ou para correr ou para atacar. Isso é uma situação normal que todo ser vivo tem. O problema é que o estresse, aquele medo recorrente, isso aí realmente é danoso. Então, na hora que você tem um estresse, e aí eu falo estresse, veja só, estresse pode ser um estresse físico, você está subindo uma escada, o estresse emocional, que está todo mundo pensando aí só no estresse emocional, mas nós temos também o estresse infeccioso, uma pessoa que esteja, por exemplo, com uma infecção na garganta, está tendo febre, a pressão vai subir. Isso é uma resposta natural. Então não adianta você ficar querendo verificar sua pressão na hora que você está com febre. Não adianta. Um estresse cirúrgico, tudo isso faz a pressão subir e isso é fisiológico, é normal, é esperado. Então se você está estressado, não vá verificar, quer dizer, não vai ficar querendo verificar sua pressão só na hora que você está estressado, porque 100% das vezes vai dar alto. Isso é fisiológico. Então é normal. Aí voltando lá para o comecinho que eu estava falando, né, que o estresse ele provoca aumento da pressão. Agora vem a pergunta,
E o estresse, aquele medo contínuo, repetitivo, ele faz a pessoa virar hipertensa? Eu não sei. Porque a hipertensão é diferente de aumento da pressão. O aumento da pressão pode ser um ponto apenas, tipo, você foi correr. Correu, pressão subiu, fisiológico. A hipertensão não. A hipertensão é aquela pessoa que tem a pressão frequentemente alta. Então, e o estresse agora? Fica a dúvida, o estresse ele provoca hipertensão? Vamos ver o que fala a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Isso aqui vocês estão vendo na tela é um recorte que fala sobre os fatores psicossociais que levam uma pessoa a se tornar hipertensa. Então veja só, vamos ler aqui junto comigo. Alguns fatores psicossociais como o estresse no trabalho e na vida familiar, depressão, ansiedade, hostilidade, personalidade tipo D, assim como baixo nível socioeconômico e cultural, aumentam o risco para hipertensão e, consequentemente, doenças cardiovasculares. Pronto, está aí a resposta. Sim, o estresse ele aumenta o risco da pessoa se tornar hipertensa. Então agora você já sabe muito bem a diferença de um pico hipertensivo devido a um estresse súbito e hipertensão, que é aquela pessoa que tem a pressão frequentemente alta. Agora vamos ao que interessa. O que é que você pode fazer para reduzir o seu estresse? Antes que fale, doutor, mas é difícil. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu sei que é difícil. Eu já fui uma pessoa extremamente pessimista, hoje eu sou uma pessoa extremamente otimista. E isso foi uma mudança que levou anos. Mas o primeiro passo é que eu quis mudar. Eu aceitei que eu tinha um problema e quis mudar. Então, você também consegue fazer. Mas vamos colocar aqui na prática o que a ciência diz? De novo, com a palavra Sociedade Brasileira de Cardiologia, na última diretriz de hipertensão arterial. O controle do estresse emocional por diversas técnicas existentes podem contribuir para a prevenção da hipertensão. Mas aí continua um negocinho aí, carecendo ainda de mais estudos robustos nesse sentido. Então, assim, ainda não está batido o martelo que esses controles, essas técnicas utilizadas, elas realmente ajudam a controlar a hipertensão. Elas ajudam a baixar a pressão, mas controlar a hipertensão é outra coisa. E agora também eu vou tirar aqui mais um print da tela agora da atualização da Sociedade Brasileira de Cardiologia de prevenção de doenças cardiovasculares. O controle do estresse psicossocial pelas diversas técnicas existentes. Aí agora ele vai falar quais são as técnicas, olha só. Entre elas, meditação, musicoterapia, yoga e respiração lenta podem ser importantes. Pode ser importante, não está dizendo que é, pode ser importante na prevenção e no controle pressórico. De novo, a observação, em geral, tais técnicas apresentam capacidade de redução discreta dos níveis tensionais dos hipertensos. Então essas técnicas, elas realmente parece que elas têm uma ajuda no controle da pressão arterial. Então, quando você pratica uma meditação, yoga, faz musicoterapia, ela acaba reduzindo a pressão. Agora, também parece que a longo prazo isso ajuda no controle da sua pressão. Mas assim, não está batido realmente o martelo em relação a isso, tá? Mas eu acho que é uma das técnicas que vale a pena. Isso aí, o que eu estou trazendo para vocês são fatos cientificamente já com comprovação, com estudo. Não é nada aqui da minha cabeça. Quando for da minha cabeça, gente, pode ter certeza, eu vou falar, olha, isso aqui é da minha cabeça. O que eu trago aqui para vocês são as verdades do mundo científico. O que nós temos até hoje? As coisas mudam? As coisas mudam. Eu estava lendo ontem um assunto sobre que o ovo aumenta o risco de doença cardiovascular. Olha só, lá no começo, quando eu estava na faculdade, o ovo era vilão, depois ele virou mocinho, agora ele já está virando vilão de novo. Então a ciência muda, isso é normal, tá? As coisas vão acontecer. Então, hoje, o que nós sabemos hoje é que essas técnicas, elas ajudam a reduzir a pressão. Ou pelo menos, parece que reduzem a pressão. Ainda faltam mais alguns estudos para comprovar. E aí vem você perguntando, tá, doutor, beleza, eu vou fazer meditação, vou fazer yoga. O quanto que isso aí tem impacto na redução da minha pressão?
Baixa muito, tipo, minha pressão está dando 18 por 11. Se eu começar a fazer meditação, ela volta para 12 por 8? De novo, vamos pegar aqui um trecho da diretriz. Uma revisão sistemática mostrou que a meditação transcendental reduz cerca de 4 milímetros da pressão sistólica e 2 milímetros da pressão diastólica. Ah, doutor, mas é muito pouco. Realmente, quando eu li isso, até eu fiquei assim, caramba, mas é tão pouquinho. Mas se você junta isso com mais redução do sal, com mais atividade física, mais redução do peso e mais, aí daqui a pouco a sua pressão normaliza. É a somatória de tudo. É a somatória das coisas. É por isso que é difícil uma pessoa ficar curada da hipertensão. Eu já fiz um vídeo falando sobre cura da hipertensão. Quem quiser, eu vou deixar aí na tela para você assistir, vou deixar aqui no card para você poder acessar se quiser. A cura sobre a hipertensão, mas não é uma coisa fácil, porque hipertensão, via de regra, na maioria das vezes, é uma doença multifatorial, quer dizer, existem vários fatores de risco. Então, por isso que é tão difícil. E agora vamos a uma questão. Ter fé ajuda a baixar a pressão? A espiritualidade, como forma geral, não estou falando de religião aqui, cada um está assistindo, eu estou imaginando tanta gente que tem várias religiões, eu acredito que tem até pessoas que nem acreditam em Deus que estejam assistindo isso, mas detalhe, tem um estudo de um neurocirurgião brasileiro, que ele fez um estudo comprovando que acreditar em Deus, só o fato de você acreditar em Deus, você ganha 7 anos a mais na sua vida. Detalhe, o neurocirurgião é ateu. Então aí a ciência comprovando que acreditar em Deus aumenta a sua expectativa de vida. Mas vamos lá, até que ponto a sua fé ela pode lhe ajudar no controle do seu estresse? Então vamos trazer aqui um estudo para vocês a respeito desse assunto. O estudo de corte Black Women's Health Study mostrou que mulheres que lidavam com situações de estresse usando a espiritualidade e a religiosidade tinham um risco menor de desenvolver hipertensão no segmento de 10 anos. Olha aí, a fé baixando, controlando a pressão. Então, realmente, se você é uma pessoa que tem uma religião, pratica a sua religião, isso aí reduz a sua pressão. A sua fé, ora, vamos lá, eu sou cristão. Quando Jesus Cristo chegou lá em Nazaré, e lá ele não foi bem recebido, junto com seus discípulos. E lá fala que muitos não foram curados. Agora, aqueles que tinham fé, o que Jesus falava logo em seguida, quando ele curava o cego? A tua fé te salvou. Ora, é o que dá negócio. Então aqui, a sua fé vai lhe salvar. Acreditar em Deus, acreditar que existe uma força superior que rege a nossa vida, acreditar que tudo vai dar certo. Essa é a chave do segredo. Lembra que eu comecei o vídeo falando sobre o pensamento positivo, o otimista versus pessimista? Eu já fui uma pessoa muito pessimista. Hoje em dia eu sou uma pessoa extremamente otimista. Isso aí me ajuda. Meu cortisol está abaixo do limite inferior da normalidade, está 0,1 ponto, mas está baixo. Então eu sou uma pessoa hoje em dia bem tranquila, isso me ajuda. Estou com 46 anos, ainda pelo jeito longe de se tornar hipertenso. Então vamos colocar aí no rol, além da musicoterapia, yoga, meditação, vamos colocar também aí a espiritualidade. E o que eu estou falando aqui é com base científica. Estou deixando de novo aí na tela para vocês, porque aqui não adianta. Aqui tem que matar a cobra e mostrar o pau, Então, tá aí na tela para vocês, essa aí é a diretriz que eu falei para vocês, a atualização sobre prevenção de doença cardiovascular. E o Brasil é o pioneiro em colocar a espiritualidade como uma forma de proteção cardiovascular. E aí eu quero finalizar com 2 dicas que estão na diretriz, nessa diretriz que eu acabei de falar para vocês, sobre como ajudar no controle do seu estresse, levando em consideração a espiritualidade. E o primeiro delas é o perdão. Perdão. Você tem que aprender a perdoar. Ah, doutor Cota, mas eu já aprendi a perdoar meu irmão que falou mal de mim. Você já aprendeu a perdoar os erros que os outros cometem?
Você já aprendeu a perdoar aquela pessoa que comete um erro que você não faria, mas aquela pessoa fez, aí você fica falando mal daquela pessoa? Você já aprendeu a perdoar aquele político que você não gosta? Você já aprendeu a perdoar o seu irmão, seu colega de trabalho? Por que as pessoas ficam tão estressadas? É porque não perdoam o erro dos outros. É isso. Resumindo, é isso aí. Então, o poder do perdão, ele reduz a sua pressão, reduz o risco cardiovascular. Olha aí de novo aí na tela. Esse aqui é um recorte justamente que eu falei da atualização de prevenção cardiovascular, que fala que o perdão, lá no finalzinho, ó, o perdão também reduz o estresse, a drogadição e a ruminação. Ruminando é ficar pensando aqueles pensamentos repetitivos toda hora. Melhora o suporte social, as relações interpessoais e os cuidados de saúde. Olha aí, o perdão como uma ferramenta que você pode utilizar para o controle da sua pressão. Para e pensa, quando terminar esse vídeo, faça uma reflexão. Será que a sua pressão alta não está por conta de você não perdoar o erro dos outros? Não aceitar que aquela pessoa ainda não consiga fazer aquilo que você já consegue fazer? Porque para você é uma coisa fácil, mas para aquela pessoa talvez seja difícil, ela ainda não conseguiu. Quantos problemas dentro de casa não seriam resolvidos? Quantas doenças não seriam resolvidas? Quantos AVCs não poderiam ser evitados com o perdão? E para finalizar, minha última dica, vamos falar sobre a gratidão. Também está lá na atualização de prevenção de doença cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, lá no finalzinho, dê uma olhada lá, eles escrevem o seguinte: demonstrando aumento do sentimento de gratidão e redução de marcadores inflamatórios. O que são esses marcadores inflamatórios? Hoje em dia a ciência já sabe que tudo começa com a inflamação. Então, nossas artérias elas ficam inflamadas. Essa inflamação destrói, vamos dizer, uma camada que protege as artérias. E aí, como foi destruída essa camada, o colesterol começa a ser atraído e começa a grudar. E aí começa a formar placa. Já tem estudos mostrando que a inflamação aumenta o risco de câncer. Então vem falando aí a ciência comprovando que a gratidão reduz a inflamação e, consequentemente, reduz o risco cardiovascular. O que seria a gratidão? Seria você agradecer a tudo que você tem. Às vezes, sabe, vou falar agora aqui é o Dr. Cota falando, tá? Aqui sou eu no meu consultório, agora acabou a ciência. Agora é a minha observação clínica que eu vejo aqui. O que eu vejo muito são pessoas que têm tudo para ser feliz. Pessoas que têm casa própria, têm um bom carro, têm emprego, têm saúde e abundância. Tem todos os órgãos do sentido funcionando. Visão, olfato, paladar, tato, audição. Anda, consegue fazer tudo. Aí ela tem um revés na vida. Acontece um problema. Que nem é um problema tão grande, é um problema que é capaz de ser reversível. Mas aquele 1% de problema na vida da pessoa, a pessoa só foca naquele problema. O que é isso? É falta de gratidão. É esquecer de agradecer ao Pai os 99 coisas boas que tem. Mas qual a importância disso? Lembra que eu falei lá do vídeo do otimismo? Pois é, o otimismo, ele só consegue ver o lado bom das coisas. Tudo ele vê o lado bom, né? É a atitude do otimista. Ah, a coisa deu errado, mas deu errado para dar certo lá na frente. Deu tudo errado, mas eu já aprendi a lição. Então, o otimista, ele não consegue normalmente ser atingido pelo estresse. Por quê? Porque ele tem confiança no futuro. Aí já entra a fé na história, a fé que no final tudo vai dar certo, a fé que nós somos filhos de Deus, Deus é nosso Pai, não vai deixar nenhum filho desamparado. Então, as dicas aqui, meus amigos, para a gente finalizar esse vídeo, já está longo demais. Técnicas como meditação, musicoterapia, yoga, técnicas de relaxamento, respiração lenta, já tem aí estudos mostrando que realmente parece que reduz a pressão, né? A gratidão e o perdão também. É fácil? Não, não é.
Mas você tem que começar a tentar. Não dá para dizer, eu sou estressado. Não, pelo amor de Deus, não fale que você é estressado. Diga que você está numa situação estressante e comece a observar na sua vida tudo de bom que tem nela. Eu tenho certeza que quando você começar a mudar a sua mentalidade, quando você começar a perceber o tanto de coisa boa que você tem, você vai parar de sentir o medo do futuro. Lá no comecinho do vídeo eu falei sobre o medo. Né? O que é o estresse? O estresse é o medo do futuro. Você não tem controle, aí você fica com medo. Então quando você começa a confiar que vai dar tudo certo, você começa a vencer o seu medo. Se você não tem medo, você não vai ter estresse. Se não tem estresse, não tem aumento da pressão. Olha aí, tudo ligado, tudo uma coisa ali que tem uma interligação uma com a outra. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Parabéns a todos, todo mundo acertou. Realmente o estresse ele tem capacidade de aumentar a pressão. E eu espero, sinceramente, que se você chegou até aqui, é porque você é uma pessoa que se considera estressada ou conhece alguém que esteja estressado, e eu espero que você consiga colocar em prática pelo menos uma ou duas dessas técnicas que vão lhe ajudar no controle da sua pressão. Fique com Deus, meu amigo, que Ele derrame muitas bênçãos sobre você, muita saúde para você e toda a sua família. E nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá!